Foi. Beleza. Ó, então, primeiro alguns disclaimers, né? O primeiro deles é que muita coisa a gente teve que apelar. A gente, assim, porque a gente, Lobão e Gilberto, só pra contextualizar, a Patrícia, Ana, Gabriel e eu, a gente reuniu da outra vez. Tinha mais alguém? Sali, né? Sali também tava. Thalia. A gente chegou a conversar um pouco sobre esse trabalho. Aí teve. Olha que é, não tá dando certo. Aí é que dá Não, certo. agora que vai, é. in- Agora que vai. Ó. Influência etílica nos dados, né? Eu tô na praia, mas tá chovendo. Eita. Aí a gente teve que apelar muito ao GPT para conseguir entender algumas coisas, fazer outras. E aí, inclusive, o Gabriel mostrou que se você jogar no GPT, ele faz o trabalho inteiro sozinho, né? Tem um. Ah, tá brincando, é mesmo? É, tem um Data Analytics, alguma coisa assim, ó, um plugin lá do GPT que faz análise de Ah, quant. E muito legal, assim. E a gente conferiu alguns dados, muita coisa bateu. Então, assim, é uma super mão na roda, né? Tá, eu vou compartilhar minha tela inteira aí. Vamos dar uma olhada primeiro lá no... Ah, e outro disclaimer é que teve algumas coisas que não ficaram muito claras. Aí a gente discutiu um pouco, mas assim, enfim, essa questão mesmo do PCM que a Ana falou é uma coisa que não ficou 100% claro. Então, ele começa falando assim, ó, faça uma análise descritiva do banco de dados comportamento do consumidor no sistema de saúde brasileiro, PCM, e responda as seguintes questões. Aí, nesse mesmo arquivo, lá no final, ele indica o que significa esse PCM, né? PCM são os tipos de contratos. Então, o contrato pode ser adesão individual familiar ou de adesão coletiva. uhum. Então, o que a gente tinha entendido é que a gente vai filtrar só os dados do tipo PCM. A gente não vai usar os dados do tipo PIN. E Tá. aí, vindo aqui na planilha no Excel mesmo, né? Primeiro a gente limpa aqui as colunas. Aí, se eu organizar aqui pelo tipo, a gente tem os PCMs e os PINs. Vou tirar só o PCM. Então a gente tem um total aqui de 284 dados. Ok. Tá? Aí, esse primeiro comando aqui também não ficou muito claro. Interprete os coeficientes de análise de regressão, os ajustes do modelo e verificação de suposições. Então, a minha dúvida foi, para interpretar o modelo que é proposto, né? Porque mais para baixo tem o Ah, modelo de hipóteses com os construtos, mas não é indicado exatamente o que é cada hipótese, quais são as suposições do modelo. Então, meio que a gente ficou sem saber. O Gabriel jogou essa pergunta no GPT, ele não soube responder também. Aí depois o Gabriel jogou tudo, o arquivo inteiro, e aí ele conseguiu dar algumas respostas. Mas as outras duas perguntas já são um pouco mais diretas de se analisar, né? Faça uma análise de regressão entre atitude e intenção de compra e entre norma subjetiva e intenção de compra, dividindo os grupos de acordo com o fator renda mensal. Aí a gente consegue olhar isso tanto no Excel, dá para fazer diretamente, mas ele não fornece todos os dados, e no Jamov ele já consegue fornecer mais informações. Então, uma das coisas que a Patrícia até chamou a atenção foi o fato de que essa base de dados ela precisa de uma certa limpeza ainda, né? Porque quando você vem aqui para o final, na parte de renda, não, renda não. Renda mensal tem algumas linhas vazias. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas, são 6 linhas vazias de renda mensal. E na parte de cidade também, a gente não tá com os dados bem estruturados, né? Porque aqui, ó, por exemplo, tem BH, Belo, Forexbitr, Belo Horizonte, BH. Então, assim, tem a mesma nomenclatura, mesma representação da mesma cidade de várias formas diferentes, né? Aí aqui Contagem, Belo Horizonte, enfim, Goiânia, Goiânias. Então, a princípio, a gente deveria fazer uma limpeza nessa parte. Só que ao mesmo tempo, a gente não vai usar essa informação aqui, porque a gente não está interessado em separar por cidade. Pelo menos não nesse exercício aqui, né?
A gente quer Mas olhar... eu acho que essas células em branco, Ricardo, que estão dando problema no omisso, pelo que eu estou vendo. Eu vou tentar ver o que eu consigo ajustar aqui e vejo se dá certo, aí eu compartilho. Beleza. Então, a gente não vai usar esses dados de cidade, né? Então aqui a gente quer saber atitude, intenção de compra e norma subjetiva, basicamente. Então a gente até pode limpar isso aqui, mas não vai fazer tanta diferença. Então, pelo menos, eu acho que não tem tanta necessidade. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu copiei essa planilha aqui e joguei lá no Jamov. Aí, quando a gente joga no Jamov... Aí, foram os dados, né? Essa primeira linha aqui, tá vendo? Ela, como eu não importei direto, eu não consegui importar, ele não carregou. Pode ser problema do meu computador. Essa primeira linha é o nome dos dados, né? Da coluna. Então eu tive que fazer uma alteração aqui em cada uma. Clica 2 vezes aqui no Jamov, aí onde tem aqui, reescreve o nome, né? Então, beneficiário. Aí o tipo, se é nominal, etc. Aí a gente já faz as alterações. Para eu não gastar muito tempo aqui, eu vou tentar abrir o meu anterior, que já vem, ó, já vem com tudo aqui. Então, tá aqui já. E aí, o Gustavo até comentou lá no grupo, né, que as respostas são escala Likert. Então, pelo menos a princípio, seria um tipo de medida ordinal. O Gabriel até comentou isso também na nossa outra conversa. Seria uma medida ordinal. Só que como a gente vai fazer cálculos com base nelas, então eu entendi que o mais adequado é a gente chamar elas de contínua. Então a gente muda essas colunas aqui para variável contínua. Como são muitas, para você não ter que fazer tudo uma de cada vez, o que você faz basicamente é selecionar uma coluna, segura Shift, seleciona outra. Aí, peraí. Primeira até a última. E aí ele consegue fazer a alteração em lote, né? Aí você vem aqui, tipo de medida, contínua, e dá o OK. Então ele já vai mudar todas essas colunas de uma vez só para contínua. Tá? Ok, ótimo. Uhum. Aí, qualquer coisa, vocês me interrompem. Outra coisa também que a gente achou importante fazer é organizar as categorias quando são, como essas daqui, né? Quando são categóricas. Então, por exemplo, nível educacional. Se você clicar aqui 2 vezes, ele vai aparecer primeiro pós-graduação, depois ensino superior e depois ensino fundamental, porque ele vai aparecer de acordo com a ordem em que os elementos vão surgindo aqui na coluna. Aí é interessante reorganizar, não que isso vá afetar tanto, né? Mas é interessante reorganizar aqui para ficar na ordem própria. Então, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação. É só você clicar nessas setinhas aqui, né? Que você reorganiza os elementos. Mesma coisa, estado civil a gente reorganizou também. Solteiro, casado, divorciado, viúvo, filhos e principalmente, acho que o mais importante aqui para nós é renda. Então a gente coloca aqui na renda, né? Até 2.900, entre 2.900 e 700, entre 700 e 22 e mais de 22. A gente organizou. Ele tinha aparecido inicialmente como entre 700, mais de 22, depois entre 2.900 e, por fim, até 2.900. Aí a gente reorganizou para ficar na ordem crescente de renda. Aham. E isso é interessante porque a gente vai utilizar essas faixas quando a gente for fazer a análise dos grupos, né? Beleza. Então, aqui no meu caso, eu tinha colocado o PIN, eu coloquei tudo junto. Quando eu fiz o trabalho, eu coloquei tudo junto, PIN, PCM. Aí depois, na conversa do grupo, é que acho que o Gabriel comentou sobre ser só o PCM, né? Então deixa eu tirar aqui. Eu não sei tirar. Tem uma opção de filtro lá no Jamov, mas eu não sei usar ela. Então, Tô saindo do meu horário de trabalho, né? Eu voltei pra cozinha. Pode.
Ok. Aí eu coloquei aqui agora, então, só os do PCM, né? Vamos ver lá. Até o final. Aí, 284 dados com os PCM só. Tá. Aí, a primeira coisa que o trabalho pede é para fazer a análise da estatística descritiva. Então, você vem aqui em exploração, estatística descritiva. Ele abre essa janela. E aí você pode jogar alguns dados, né? Por exemplo, se você quiser jogar todos os construtos medidos e ele te dá a média, mediana, etc., já é uma possibilidade, né? Então aqui, ó, a T1 já tem a média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, etc. Eu acho mais interessante a gente colocar variáveis em linhas, que fica mais fácil de ler, pelo menos aqui no Jamov, né? Então aqui, ó, estatística descritiva, variáveis em linhas em vez de colunas. Tá. Aí a gente tem aqui, né? A T1, média, mediano, desvio padrão, mínimo e máximo. E se quiser fazer algum comentário a partir daí também é possível, né? Mas, assim, não tem tanto o que falar, porque a gente não consegue detectar muita coisa a partir daqui. Aí aqui, clicando em estatísticas, a gente pode tirar o omisso ali da contagem, tirar o N também, já que todos têm o mesmo N, 284, né? Então, se quiser ocultar. E se quiser apresentar, por exemplo, moda, também é uma opção. Percentis também dá para mostrar, né? Em vez de só a mediana, mostra os percentis também. Pode ser uma informação interessante para acrescentar também. Isso aqui mostra, por exemplo, né, que o AT1, por exemplo, ó, 25%, os 25% menores estão até 6. E aí, de 25% em diante, é tudo acima de 6 ou 7. Então, a gente tem uma grande concentração de respostas, do AT1 no caso, acima de 6. 75% das respostas é pelo menos igual ou superior a 6. Então, isso aqui dá pra gente uma distribuição interessante. Aqui, ó, o que muda talvez seja esse PR2, né? PR3, PR1, PR2, PR3, que ele já tem uma distribuição um pouco mais para valores negativos, valores pequenos. A gente pode também pedir alguns gráficos, então, pegando, por exemplo, histograma. Aqui, ó, histograma, ele dá a distribuição, né? Então, a gente pode pegar alguns só para verificar, por exemplo, que a distribuição não é normal. Então, aqui no AT1, por exemplo, a gente vê que, de fato, a grande maioria dos dados está concentrada aqui mais à direita, né? Em 6 e 7. A mesma coisa aqui, AT2, etc. Então, SN1 já tem uma distribuição um pouco diferente. A SN3 já está mais homogênea a distribuição, né? Então você pode dar uma olhada nesses gráficos e indicar alguns, por exemplo, como representativos. Ó, PB3 também tem uma distribuição mais homogênea. Então, você não precisa colocar todos necessariamente, né? Mas talvez alguns sejam mais representativos nesse caso. Esse daqui se aproxima mais de uma distribuição normal, esse PB2. Só que ainda assim, né, não é totalmente. Além da estatística descritiva com os dados numéricos, a gente pode também olhar para os grupos. Gente, ó o Gustavo aí. Ô, Gustavo, passar o controle da apresentação para você agora. Meu irmão, você tá dando uma aula aí, rapaz. Eu nunca apanhei tanto com esse Jamov aí. É aquela coisa, cara. Simplificar o negócio, a gente aprende complicado. Tá não, ótimo, eu tô... mas é porque você não viu o disclaimer que aconteceu aqui antes, porque
Assim, nós devemos muito ao GPT e a conversas anteriores também, né? Salvação total. É, Só um ponto aqui, que é tudo a partir do jeito que você arruma a base. Depois é aprender a mexer na ferramenta mesmo. Aí, quando eu joguei nos outros resultados, bateu tudo. Mas a grande discussão ali é porque o enunciado, de uma certa forma, ele é muito simplista. Então, se você fizer um caminho de, igual eu coloquei, de média, qual o sentido que você faz ficar analisando o 1, o 2, o 3 e 4 individualmente, entendeu? Eu falo, porque aí, dependendo como você faz, você simplifica demais. Só que aí depois eu fui ver na conversa, esse negócio tá muito simples. Mas segue aí que eu tô amando, meu filho. Você tá dando uma aula de negócio. beleza. Lobão, Gilberto, Ana, tranquilos? Estamos te acompanhando, meu amigo. Tá sensacional. Beleza. Qualquer coisa me interrompe aí. Tá. Aí a gente pode olhar também pros grupos, né? Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é jogar aqui as variáveis e pedir a tabela de frequências. Então, você joga aqui a variável, pede a tabela de frequência, ele gera essa tabela. Aí aqui que vem a questão de organizar os dados que eu tinha comentado. Porque senão ele vai sair assim, tá vendo? 40 a 59 anos, 18 a 39, acima de 60. Se a gente olhar aqui na coluna de idade no Jamov, ele certamente está... Olha lá, tá vendo? O primeiro que aparece aqui é 40 a 59, depois 18 a 39, depois acima de 60. Então eu vou vir aqui, jogar esse cara para cima. O meu aqui deu. A variável idade não pode ser tratada como numérica. Tem que alterar ela na base? Isso, você vem aqui na coluna, dá um duplo clique, aí em tipo de medida você coloca como nominal. Tá. Porque ela realmente são categorias, ela não tem um número, né? Uhum. Aí, fazendo isso, e voltando aqui na estatística descritiva, ele agora organizou o quadro aqui, tá vendo? Ó? Ricardo, uma pergunta para você. No início da tua aula, você estava comentando para transformar em contínua. E agora surgiu a necessidade de transformar em ordinal. Quer dizer, dependendo do exercício que você está fazendo, você muda a interpretação da variável? Bom, primeiro que não é aula, né? É bate-papo isso aqui. Sempre uma aula, vindo do Mas professor é sempre uma aula. o ponto depende da sua variável, Gilberto. Então, aqui, quando a gente está olhando para os construtos que foram medidos, que a pessoa foi lá e respondeu na escala Likert, do quanto que ela concorda, de 1 a 7. Esse AT1, AT2, se a gente até olhar aqui no PDF, ele explica o que significa esse AT1 e AT2, né? Ele tem aqui a tabela, aí o AT1 foi essa pergunta aqui. Eu acho que ter um plano de saúde é uma boa escolha no Brasil. Isso. A pessoa foi lá e indicou de 1 a 7 quanto que ela concorda. Uhum. Então a maioria das pessoas indicaram que elas concordam muito com isso, né? Então essas variáveis são numéricas, pelo menos para o nosso tratamento aqui. Foi o que o Gustavo tinha comentado lá no grupo, né? Elas são numéricas, aí eu venho aqui e mudei para contínua. Isso. Para a gente conseguir fazer a análise de média, mediana, essas coisas com esses valores. Agora, lá na frente, Segunda-feira. tem essas outras informações aqui, que são caracterizações demográficas, que aí elas entram como medida nominal, categórica. Né? Porque sexo, idade, nível educacional, são todos caracterizados por tipos, né? Por faixas e não por números. Ô, Ricardo, eu vou arrancar o omisso da coluna, porque é tudo igual o número, né? Porque ele tá dando 0 no meu, o resto tá tudo igual. É algum lixo na base que ele tá pegando, sei lá. E não, assim, não vai fazer diferença né, na análise. Então, esse. Bom. Gente, eu não vou, tá? Semana que vem. Tá bom. Eu tô entregando o trabalho, mas eu não vou. Você vai ficar aí na praia, né, Ana?
Não, eu tenho uma convenção dos líderes da Claro e é a primeira vez que a Embratel está entrando na convenção, porque era só Claro. Agora, como a gente virou Claro Empresas, todos os líderes que eram ex-Embratel estão indo para o evento. Aí eu vou ter que passar a semana em Campinas com eles. Vai ser a semana inteira? Vai ser de segunda a quinta. Ô, Ricardo, abre para mim, por favor, o seu idade lá, porque eu continuo não conseguindo fazer aí o que você fez por grupo, por favor. Ele está como variável nominal, tipo de medida. Texto. Nominal texto é igualzinho. Nominal, tipo de medida, nominal. Texto, tá? Texto. Aí você vem aqui no análise, estatística, você pede grupo, idade. Isso. Aí eu vim aqui na estatística descritiva, selecionei idade, né? A idade estava aqui, selecionei e joguei aqui em variáveis. E aí cliquei nessa opção tabela de frequências para gerar essa tabela aqui. Tabela de frequência. Ok. Maravilha. Agora deu certo. Joia. Aí você consegue fazer a mesma coisa com outras variáveis categóricas. Então eu vou jogar aqui estado civil, por exemplo. Aí ele mostrou aqui, ó, casado, solteiro, divorciado, viúvo, contagens, ou seja, quantas pessoas em cada grupo e porcentagem. Vamos ver aqui, renda mensal. A gente pode fazer com todos, né? Mas só alguns, por exemplo. Ô, Ricardo, aí você está em análise? Eu vim em exploração e estatística descritiva. Certo. Aí abriu essa janela aqui. Tá. Aí eu selecionei algumas variáveis categóricas de grupo e joguei aqui em variáveis, né? Cliquei aqui na setinha e cliquei em tabela de frequência. Ok? Perfeito. Aí, enfim, assim, não tem muita coisa não, mas a gente pode comentar, né? Se for o caso, olha, a grande maioria aqui, ó, quase metade da nossa amostra está na faixa de renda entre 7.100 e 22 mil. A grande maioria são trabalhadores assalariados. E aí, se a gente fosse explorar um pouco mais essa base, a gente poderia ainda perguntar como que isso afeta nos resultados, né? Quer dizer, trabalhador assalariado tem alguma atitude em relação ao plano de saúde diferente de um trabalhador informal, ou um aposentado, ou um trabalhador autônomo, etc. Mas a gente não precisa fazer nada disso, né? Ter filhos, né? A gente pode explorar isso também. Ele está extrapolando o que está pedido, tá? Isso aqui não... Seria, tipo, se quisesse, poderia fazer esse tipo de pergunta, mas a gente para aqui. Então, aí, mesma coisa, a gente poderia perguntar, ter filhos influencia na atitude em relação ao plano de saúde, etc. Bom, essa é a parte de estatística descritiva, não tem muito o que fazer além disso. Então, o que eu propus, sugeri aqui, né, foi de fazer a tabela com média, mediana e outros valores da parte numérica e fazer as tabelas de frequência das variáveis categóricas. Tranquilo? Aí a outra parte que talvez seja um pouco mais trabalhosa, assim, trabalhosa entre aspas, né? Ele pede pra gente, voltando aqui no início, ó, ele pede inicialmente, faça uma análise descritiva do banco de dados, aí já indicamos pelo menos o caminho. E agora as perguntas. Aí, ô Gustavo, você conseguiu responder essa primeira pergunta aqui? Cara, eu não respondi as perguntas ainda não. Eu só botei no sistema para ver os números. Depois eu vou dar uma olhada. Tá. É porque a gente não conseguiu entender muito bem, assim, o que era essa pergunta. Eu ignorei ela, mas, assim, o Gabriel respondeu. A gente ficou na dúvida se era para fazer alguma coisa. Porque ele fala de forma muito aberta, assim. Ô, Ricardo, a gente identificou se existe algum artigo que alguém tenha escrito com esse banco de dados? Parece que deve ter, né? Só que ele não cita aqui no trabalho, inclusive. Porque se a gente achasse esse artigo, talvez desse algumas pistas para a gente, né? Certamente. Certamente.
Mas, bom, pelo menos ele não cita explicitamente no trabalho, não, né? Deve ser algum trabalho que ele participou, algum artigo que ele é autor. O revisor, O revisor. O revisor, Alguém achar esse artigo, compartilha com a gente, tá? Vou ver se eu acho. A impressão é que na hora de montar o trabalho, cortou alguma coisa. Ele ficou meio enjambrado, não ficou essa primeira parte aqui. Que depois, quando dá a explicação dos dados, aí tá tranquilo. Mas o pedido dele aqui, de fato, ficou... Parece que está incompleto. Parece que está incompleto. Aí aqui, ó, essa parte. Faça uma análise de regressão entre atitude e intenção de compra. Eu vou fazer primeiro no Excel. Ricardo, me perdoa, mas se a gente voltar claro. Na primeira pergunta, quando ele fala assim, interprete os coeficientes de análise de regressão, a quais coeficientes ele estaria se referindo? Pois é, não fica claro. Eu entendi que é para interpretar os coeficientes de análise de regressão dessas outras duas partes aqui. Tá. Mas não sei. Não sei se é isso. Eu vou dar uma olhada aqui que eu respondi isso, eu não estou lembrando. Para Carminho, peraí. Deixa eu ver se eu resgato aqui, eu mando para vocês. Tranquilo. Pode seguir aí. Tá. Aí aqui, ó. A gente quer, nessa primeira parte aqui, fazer uma análise de regressão entre atitude e intenção de compra. Não foi explicitado, mas esse Mzinho aqui significa média. Então a gente tem atitude média e intenção de compra média. Então se a gente pegar lá no Excel, eu vou pegar os dados aqui, eu só copiar eles de volta aqui. Ixi, peraí. Tá. Estou copiando os mesmos dados aqui só para facilitar a nossa visualização, tá? Então, basicamente, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 4 perguntas mensurando o construto atitude. E aí a gente vai consolidar todos eles no ATM, que seria a atitude média, ou média das atitudes, né? Que aí aqui no Excel é bem simples de fazer, né? Só pegar a média dos 4. E aí a gente tem, então, a atitude média para cada pessoa, que é a média dessas 4 perguntas. Então, por exemplo, esse aqui deu 7 para todo mundo, esse aqui deu média 4,75, porque teve um 4 aqui, 5, 6, etc. Então a gente tem os resultados da atitude média. Eu vou até destacar essa coluna aqui de amarelo. E a gente quer olhar também para a intenção de compra. Então eu vou apagar essas colunas aqui, ó. Pegar aqui, ó, intenção de compra. Intention of purchase. Aqui, ó, essas 4 colunas aqui. Que aí também vou fazer a mesma coisa. O IPM. E vou calcular a média desses caras. Aí tem aqui, ó, média 7, média 5,75, média 4,25. Então, basicamente, o que a gente quer ver é a relação entre IPM e ATM. E aí, no próprio Excel, a gente consegue plotar isso. Se eu selecionar essas duas colunas, vier em dados... Não, é inserir... Aí, gráficos, tem que ser gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão vai colocar um eixo em função do outro, né? E colocar esse gráfico aqui, ele vai gerar essa imagem. Então, aqui nós temos a intenção de compra no eixo vertical e a atitude média no eixo horizontal. Então, por exemplo, esse ponto aqui corresponde a uma pessoa que tem atitude 4 e uma intenção de compra de 7. Esse ponto aqui é uma pessoa com atitude 1 e intenção de compra 1. Só que aí a gente tem muitos pontos sobrepostos, né? A gente tem 284 indivíduos, só que aqui a gente não tem 284 pontos, porque tem aqui não é um único ponto, não é uma única pessoa. A gente tem, sei lá, 20 pontos aqui no 77 que está representado como 20 pessoas aqui no 77 que está representado
como uma única pessoa. Então, esse é um problema do Excel. Ele não mostra esse detalhamento. A gente vai ver no Jamov que ele mostra. Aí, aqui dentro do Excel mesmo, a gente já percebe que tem uma certa tendência de quanto maior for a atitude, maior é o IPM. Então, se a gente vier aqui em Design do gráfico, Layout rápido, pelo menos na minha versão do Excel, esse Layout 9, ele faz o ajuste linear, que vai te dar aqui, ó, esses valores. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ele vai dar esses valores aqui, ó. Então, a gente já tem que o IPM é 0,5374 vezes a atitude, mais 2,6729, e o R quadrado é 0,16, né? O R quadrado é o efeito lá, o fator de... Como é que é mesmo o nome desse bicho? Esqueci. O R quadrado. Ou seja, 17% da variação de uma explica a variação do outro. Aí, aqui seria então IPM é 0,5374 vezes a atitude média, mais 2,6729. Então, esse aqui é o intercepto e esse aqui é o coeficiente. Então, o próprio Excel já te dá isso, né? Aqui a reta, os dados, etc. Só que o Jamov, ele traz um pouco mais de informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Jamov é criar essas duas colunas, o ATM e o IPM. Aí, o que você faz? Você vem aqui... Deixa eu apagar aqui. Só para mostrar. Não consegue apagar? Ixi. Não dá para apagar. Então, enfim, eu vou fazer aqui de novo. Ó. Você vem aqui no Jamov, clica 2 vezes na coluna e você coloca essa opção aqui, ó, nova variável calculada. Aí, a nova variável calculada, eu vou chamar aqui de ATM2, vai ser essa função, que é o quê? Abre parênteses, AT1, que é o nome da coluna, voltando lá, ó. A gente pega o nome da coluna, né? A coluna chama AT1. Então, AT1 mais AT2 mais AT3 mais AT4. Fecha parênteses e divide por 4. Vai calcular a média, né? Eu não sei se ele deve ter como calcular a média direto aqui. Deve ter uma função média aí, né? Igual no Excel. Tem um min ali, mas não é... Min não é a média. Então, é o menor valor apresentado. Não, esse aqui, ó. Min. Min. Tá. Aqui, ó. A média. Aí, ó. Então, tem essa opção também. Mas aqui, como são relativamente poucos, né? Nem faz tanta diferença. Beleza, aí você deu OK, ele já joga os valores aqui. Então, só para verificar, ó. 7... se quiser comparar lá no Excel também, né? 764,75. Vamos ver lá no Excel. 764,75. Então, só para verificar. E aí você faz a mesma coisa com o IPM, né? Você vem aqui, clica 2 vezes, nova variável calculada, chama de IPM, vou chamar aqui de IPM2. Aí vai ser IP1 mais IP2 mais IP3 mais IP4. Fecha parênteses, divide por 4. Ok, aí deu 77575. Conferindo no Excel, 77575. Beleza. Então, depois que você jogou essas duas colunas, você criou essas colunas com as médias, aí agora a gente vai fazer a regressão delas. Então a gente vem aqui em regressão, regressão linear. Aí a variável dependente, a variável que depende, ou seja, é a variável que varia de acordo com a outra, né? No caso é o nosso IPM, vou jogar aqui IPM2. A covariável é a variável que influencia, é a variável independente, então é o ATM2. E aí, quando a gente joga aqui, ele já faz o cálculo da regressão linear. Olha só, o R2 deu 0,169, que bateu com o nosso resultado do Excel, 0,169. O intercepto 2,673, bateu aqui também, ele só arredondou, né? Então 2,673. E o coeficiente 0,573 está aqui também, ó. Maravilha.
Então, ele deu aqui. Vantagens do Jamov. Ele deu o p-value, que está aqui. O outro lá não tinha dado, né? E ele fez o teste do t-student, que eu não sei o que é, mas está aqui. Erro padrão, p-valor, ótimo. Então, assim, como os dois valores são estatisticamente significativos, então tá tudo certo. A gente consegue ver aquele gráfico, mas para ver o gráfico, a gente tem que fazer outra coisa. A gente tem que vir aqui em regressão, matriz de correlações, e aí a gente joga os dois aqui, ó, IPM e ATM. Aí a gente vem aqui em gráfico, ó, matriz de correlações, ele vai gerar o gráfico. Olha só, o gráfico. É bem parecido com... Vou até copiar aqui. E abrir lá no Excel. Olha só, é bem parecido com o gráfico que a gente tinha conseguido já, né? Só que a diferença é que agora a gente tem a densidade dos pontos. Então, ó, deixa eu puxar um pouco mais aqui. Aqui no gráfico do Jamov, os pontos mais escuros representam pontos com mais elementos, né, com mais indivíduos. Então aqui a gente teve bem mais gente marcando 7, 7 do que gente marcando, por exemplo, 4, 4. E ele deu a curva de ajuste também, que vem um pouco aqui entre os 5 e começa entre os 5 e o 4, que é justamente o intercepto, e termina mais ou menos no terceiro ponto aqui, ó. Então aqui mesma coisa, né? Começa, mas aqui começou diferente, inclusive. Tá um pouco diferente, né? Aqui ele começou abaixo do 4. Terminou mais ou menos aqui. Aí tem que ver se os eixos também estão adequados, mas parece que tá. É estranho aqui por causa do interceptor, né? Por causa do quê? De onde a linha cruza o eixo do Y. Você diz aqui, né? Esse corte aqui, né? Isso, porque ela deveria indicar cruzar em 2 alguma coisa. Ela está indicando cruzar acima de 4, né? É estranho. Bom, aqui é 4, 3, 2, 1. Então aqui No tá... No Y. Isso. Não, então, mas é porque ele tá começando do x igual a 1. O x igual a 1 tá um pouco acima de 4. Aqui também tá diferente, né? Aqui é x igual a 1 e tá um pouco acima do 3, mas realmente tá diferente. Bem diferente. Deixa eu fazer um teste aqui. Talvez seja a ordem desses caras. Se eu colocar IPM2 assim, será que muda? Agora acho que deu, ó. Agora deu. Então a ordem ali mudou. Quem que é quem? Aqui não fica muito claro quem que é o eixo X e quem que é o eixo Y. Mas você deu uma dica importante agora. Que a ordem é relevante aqui quando a gente for fazer o estudo. Mas aí aqui agora deu, né? Então agora deu. Ali, ó, entre o 1 acima do 3, 1 acima um pouco do 3. Então agora ficou correto. É interessante. Muito bom. Não é que esse gráfico aqui tá errado, né? Ele só tá com os eixos invertidos. E esse é um problema, porque aqui ele não indica... Bom, pelo menos ele não deixa muito claro para mim quem que é quem. Tá aparecendo assim, ó, IPM vertical, ATM horizontal. Deve ser isso. Se pelo o que você fez no Excel, como eles estão iguais agora, você consegue enxergar. Mas eu acho a leitura do Jamov aqui bem ruinzinha. Bom, então isso... Para ver o gráfico, a gente tem que vir aqui em regressão e matriz de correlações, né? E o que a gente estava fazendo era a regressão linear. Então, voltando aqui na regressão linear, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente tem que olhar aqui. Acho que é isso. Gravar. Coeficiente. Ajustamento do modelo. Verificação de pressupostos. De referências. Então, aqui. Aí você copia essa tabela aqui. E você obtém as informações. Então, o que essa equação está dizendo para a gente, basicamente, é qual que é a relação entre o IPM e o ATM. E aí a gente poderia fazer até alguns cálculos. Tipo assim, qual que é
intenção de compra esperada para uma pessoa que tem atitude de, por exemplo, 5,25. Você vai basicamente pegar a calculadora e fazer a conta aqui, né? Então você vai pegar 5,25, que é a atitude da pessoa, multiplicar por esse padrão aqui, 0,5374, e somar 2,6729. Então a intenção de compra esperada dessa pessoa é de aproximadamente 5,5, seja lá o que isso quiser dizer, né? Que a gente não tem uma interpretação muito clara. Mas enfim, uma pessoa com atitude de 5,25 tem uma intenção de compra esperada de 5,5, mais ou menos. E aí, a outra parte é basicamente a mesma coisa. Faço uma análise de regressão entre norma subjetiva e intenção de compra, dividindo os grupos de acordo com o fator renda mensal. Aí aqui você tem duas formas de fazer, que a gente entendeu. Uma é, você vira aqui no Excel, e aí na coluna que é renda mensal, você vai filtrando uma vez em cada categoria. Então você pega a primeira categoria 2.900. Aí você pega os dados e faz a mesma análise e vai ter os resultados. Depois você pega a faixa de 2.900 até 7.100. Faz a análise e tem os resultados. E vai repetindo isso para cada um. Outra forma é a gente fazer isso direto aqui, só que aí a gente vai esbarrar num problema. Mas deixa eu mostrar como é que o GPT me ajudou a resolver. Então, primeiro a gente vai olhar norma subjetiva, né? Norma subjetiva influenciando na intenção de compra. Então, a gente continua aqui com a intenção de compra como sendo a variável dependente e norma subjetiva entrando como covariável agora, só que a gente quer dividir por renda. Então, a gente seleciona renda e joga aqui como fatores. Tanto é que, observa aqui embaixo, ó, ele só aceita nessa parte de fatores variáveis categóricas. E aí, ele criou essa tabela aqui, ó, essa tabela com esses ajustes. O ajuste do R2 aqui, essa tabela aqui com os valores. Aí, primeiro que já não dá pra gente, a gente não consegue ter uma leitura muito óbvia, né, do que está acontecendo. Então, esse que é um ponto para a gente observar. Primeiro, aqui ele fala, ó, intercepto, asterisco, representa o nível de referência. E quando você olha na renda mensal, tem entre 2 a 7, entre 7 e 22 e mais de 22. Só que não tem o 2.900. Porque ele está pegando esse 2.900 e usando como nível de referência. Então, esses dois resultados aqui, ó, intercepto e SNM, são para 2.900. Então, é como se a gente estivesse falando assim, ó, até 2.900 de renda. Então, o IPM vai ser 0,222 vezes o SNM mais 5,618. Então, esses dois valores aqui é para a renda até 2.900, que é a nossa faixa de referência. Aí é importante também olhar para o p-value, né? Os dois p-values são menores do que 0,01, então, estatisticamente significativos. Agora, o que significa estes valores aqui, ó? Eles correspondem aos interceptos de cada valor com base no valor padrão. Então, por exemplo, se a gente tiver a faixa entre 2.900 e 7.100, quanto que vale o intercepto? Só o intercepto vale 5,618 mais esse valor negativo de menos 0,548. Então, na verdade, eu tenho que juntar esses dois valores, o intercepto de base com o intercepto da faixa. E aí, somando então 5,618, mais com menos é menos, né? Menos 0,548, o intercepto desse cara está dando 5,07.
Então, 5,07. Só que ainda falta, né? Ainda falta o coeficiente. E o coeficiente não é necessariamente o 0,22222. Aí eu tive que apelar lá para o GPT. Ele falou o seguinte: olha, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em especificações de modelo. Vai clicar aqui em adicionar novo bloco. Adicionar novo bloco? Adicionar novo bloco. Seleciona os dois preditores, SNM e renda mensal. Clica nessa setinha aqui e clica em interação. Aí ele criou esse cara aqui, ó, SNM vezes renda mensal. Então, de novo, especificação de modelo, adicionar bloco novo, seleciona os dois preditores, clica na setinha com esse pontinho na frente, clica em interação, aí ele criou esse novo cara. E aí a tabela gerou essas novas linhas aqui, ó, que são justamente os coeficientes, tomando como base os respectivos interceptos, né? os respectivos valores de base. Então, ele inclusive mudou os valores aqui todos, né? Então, o que nós temos é isso. O intercepto da base é esse aqui. O SNM deu menos 0,120. E aí repara agora que ele está negativo, né? Então, o que nós entendemos aqui é... Bom, aí, gente, é o que eu tô entendendo, hein? Gustavo, qualquer coisa, dá um help aí, se alguém tiver outra ideia também. O SNM aqui, então, foi menos 0,120 vezes até 2.900, né? O IPM é menos 0,120 vezes o SNM mais 7,339. Ou seja, nesse caso, o que eu estou entendendo aqui é que quanto maior a norma subjetiva, menor a intenção de compra. Menor a intenção de compra. O p-value aqui, ó, deu 0,553, mostrando que o resultado não é estatisticamente significativo. Então, apesar da gente ter esse ajuste aqui, o coeficiente não é estatisticamente significativo. Então, qual que é a validade desses resultados, né? Isso é questionável. Na verdade, aqui, quase todos são estatisticamente insignificativos, né? Não é significativo. Aqui, ó, deu 0,172, aqui deu 0,358, aqui deu menor do que 0,05, aqui deu menor que 0,05, aqui deu um pouco maior que 0,05 e aqui também deu menor do que 0,05. Bom, aí a gente usa a mesma ideia. Diga. Aí aqui a gente usa a mesma ideia, né? A gente vai pegar, por exemplo, para renda entre 2.900 e 700, o intercepto é esse cara aqui junto com esse. Então a gente vai ter 7,339, que é o valor de base, somado com menos 1,610. Então o intercepto para renda entre 2.900 e 700 é esse aqui, 5,729. Então, deixa eu apagar aqui. 5,729. E o coeficiente é esse valor de base, menos 0,120, com esse valor aqui de 0,207. Então, juntando os dois, isso dá 0,087. Então, nós temos que, para essa faixa de renda, o IPM vai ser o coeficiente vezes a norma subjetiva média mais o coeficiente, o intercepto. Então, não é simplesmente pegar esse valor aqui, né? Esse valor é a partir desse valor de referência. Então, a gente tem que somar eles. Ô, Ricardo, agora, qual o sentido de a gente avançar com os cálculos se não é estatisticamente significativo? Pois é.
Acho que pelo tamanho da base da amostra. Porque quando você joga em outras ferramentas, a primeira coisa que ele gritou é que assim, a base tem uma amostragem muito, muito pequena. Então, quando você tem pelo que ele quer mostrar, ele pode entender que essa significância não é relevante pelo tamanho dela. Mas isso foi uma das coisas que eu anotei para perguntar para o professor se o Jamov é sensível a isso. E inclusive a gente já conversou sobre essa questão no sentido de se a base for muito grande, ele sempre vai dar um p-valor muito baixo, né? Bases muito grandes e muito pequenas também. Eles dão essa insignificância de amostragem. Porque a grande tem uma distorção muito grande, né? Do volume, pode ter campo que você não identificou. Agora, a pequena, no nosso caso aqui, quando você seleciona, ela está dando quanto? Umas 20, né? 20, 30 amostragens. Deve ser porque a grande maioria estava numa faixa entre 7.100 e 2.900, né? Mas assim, acima de 22 mil também deu estatisticamente significante, mas era uma quantidade pequena de amostra. É isso que eu não... Verdadeiramente eu fiquei sem saber aqui. Pois é. Aí deixa eu só fazer uma verificação aqui, correndo o risco de dar errado e eu não saber o que está acontecendo. Aí a gente vai todo mundo... Vamos nos esperar com calma em conjunto, né? Deixa eu tentar pegar aqui o S. Eu vou tentar filtrar aqui no... Porque eu não cheguei a fazer aquilo. Tentar filtrar aqui no próprio Excel as faixas de renda e ver se os valores batem. Tá, então eu quero... Eu filtrei lá no próprio Jamov, você viu? Oi? Esse filtro eu já fiz lá no próprio Jamov. Como é que você fez? Eu não consegui usar o filtro no Jamov. Dados... Deixa eu lembrar aqui para ele. Tem como colocar filtro, né? Filtros. Só que eu não consegui aplicar ele. Como é que você aplicou? Ele selecionou automaticamente. Dentro dessa tabela, ele deixa cinzentado, assim, sem função, né? Tem acesso aos campos, dos demais campos, e seleciona só a faixa que eu determinei lá. Aí que não fechou aqui. Não, mas você colocou o filtro em tudo? Não, quer ver? Deixa eu abrir aqui também. Faltam 5 minutos. Vocês querem que eu crie outra sala? Não, já está finalizando. Ah. Eu só quero ver se eu consigo replicar aqui os resultados que a gente teve. Eu vou selecionar aqui só a faixa de renda entre 2.900 e 700. Para ver se ele vai dar o mesmo resultado. Então, ó, eu filtrei na mão aqui no Excel só a faixa de renda entre 2.900 e 700. E aí agora eu vou criar aqui as duas colunas SNM, né? E o IPM. E agora eu plotar uma em função da outra e ver se ela vai dar o mesmo resultado que a gente encontrou lá. Ó, aí aqui ele deu... Acho que deu, hein? Ah, alegria. 0,0872 mais 5, ah, sucesso! Se tivesse dado... Só lembrando que se vocês não conseguirem mexer nisso no Excel, vocês têm que habilitar o suplemento dele, lá no campo opções. Não sei se você chegou a comentar isso, Ricardo. No meu aqui já veio de fábrica, já tá, então. Né? O meu, por exemplo, já não estava a parte de suplementos. Então, você vai naquela basezinha lá no arquivos e tem lá opções. Aí lá em opções, você tem um campo suplemento,
Gerenciar suplemento, isso aí. Lá embaixo, ali, ó, suplemento de Excel. Você vai em ir. Aí você habilita aí, ó. Ferramenta de análise. Ferramenta de análise aqui, né? É. Legal, legal. Aí ele, inclusive, aquelas tabelinhas igual a do Jamov, ele vai abrir. Ah, ótimo. Então deu certo. Sucesso. Show de bola, meu amigo. Muito bom. Já deu o caminho das pedras aqui. Você gravou, Ricardo, toda a sua aula aqui, meu amigo? Gravei. Então manda para nós.